E essa percepção do delegado, requisitando a quebra do sigilo telemático telefônico do pai, vazou. E as pessoas, ou por má fé, ou por não conhecimento, colocaram a manchete lá, pai suspeito. Isso não se faz. Isso, para mim, foi uma das piores coisas em relação à cobertura dessa matéria. Foi uma das piores. Você tem uma pessoa ali enlutada pelo seu segundo filho perdido, e daqui a pouco você abre as páginas principais de todos os jornais, está lá, suspeito é o pai. Que isso? Eu nunca vi na minha vida, e não estou falando aqui no YouTube de apresentação, não, eu nunca vi na minha vida uma investigação, uma perícia técnica ser colocada em reality show. E foi falado também sobre algumas mensagens que supostamente teriam sido encontradas no celular do Michael, de ele avisando alguém que o carro dele teria sido filmado à 1 da manhã e às 4 da manhã. Essa informação se confirma? Você sabe me dizer? Olha, dentro do inquérito que eu tenho acesso, dentro das partes que eu tenho acesso, não se confirma. Tá? Agora, é um ponto que todas as pessoas têm que entender. O delegado, ao fazer qualquer inquérito, ele faz um esqueleto do inquérito policial, apenas para apresentar aos outros advogados que vão fazer a defesa dos envolvidos e ao Ministério Público, e somente quando muito próximo à finalização do inquérito, ele coloca todas as provas. Então tem provas que... Certo. Tem provas que ainda não constam no inquérito e por isso que às vezes a gente nem tem acesso, é isso? Muitas mesmo. Eu acredito que 90% das provas estão na gaveta do delegado. Certo. E então, em um primeiro momento, pode existir essa prova, mas ainda não temos essa confirmação, porque isso foi veiculado em grande massa, mas não houve a confirmação. Exatamente. E teve muitos pontos também que foram vinculados na mídia tradicional que até agora não se traduziram, em verdade. Muitos. Por exemplo, assim, o delegado falou dos 2 dias de cativeiro, nada disso, muitos pontos. Então, essa informação do cativeiro, também do pai da Vitória ter sido colocado como um suspeito, que foi veiculado em grande massa, de onde que saíram? De onde que partiram essas informações? Estavam saindo de dentro da delegacia, na sua visão? Você tem essa informação? Porque de algum lugar ela saiu, alguém alegou isso. Agora a questão é por que isso vazou de fato de dentro de uma delegacia? Tá, toda informação vazada... tem alguém do local vaza, ou alguém que tem acesso àquela informação, ou alguém que tem acesso formal, ou alguém da investigação. Não tem como você, por exemplo, você ir lá na delegacia e falar assim, eu quero um inquérito, tirar foto. Não vão dar. A não ser que você tem uma fonte dentro da delegacia, ou que uma pessoa que tem acesso àquela informação seja a sua fonte. E aí, esse para mim foi a pior coisa que fizeram. Porque qualquer investigação, Giovana, ela começa com as pessoas próximas. Qualquer investigação. Ela começa com o núcleo familiar e as pessoas mais próximas. E ainda mais em um crime aparentemente passional, né? Que em um primeiro momento foi interpretado como um crime passional. As primeiras pessoas investigadas são as mais próximas, de fato. Exatamente. E antes de encontrar o corpo da Vitória, o delegado, os policiais falaram assim, olha... o pai não chora, o pai está preocupado, o pai ligou várias vezes para a filha, vamos ver aqui, vamos quebrar o sigilo telemático dele também, até porque já foi falado que ele tinha muito atrito com a filha, por não deixar ela fazer muitas coisas. Um pai normal. Só que o delegado botou essa percepção dele. E essa percepção do delegado, requisitando a quebra do sigilo telemático telefônico do pai, vazou. E as pessoas, ou por má fé, ou por não conhecimento, colocaram a manchete lá, pai suspeito. Isso não se faz. Isso, para mim, foi uma das piores coisas em relação à cobertura dessa matéria. Foi uma das piores. Você tem uma pessoa ali enlutada pelo seu segundo filho perdido, e daqui a pouco você abre as páginas principais de todos os jornais, está lá, suspeito é o pai. Que isso? E essa informação, ela inclusive chegou até o Cabrini, em das matérias que ele lançou ali no Domingo Espetacular, ele mesmo fala na frente do pai da Vitória, você foi colocado como suspeito, como você está diante disso? E o advogado dele responde, estou indo agora na delegacia verificar o que está acontecendo, e etc. Então você vê que é uma informação que aparentemente partiu de alguma fonte oficial.
Porque Sim. se até o Cabrini, grandes emissoras tiveram acesso a essa informação e veicularam em grande massa, e isso aconteceu não só com a informação do pai da Vitória estar sendo supostamente investigado, mas várias outras informações que eram faladas e em seguida negadas. Eu acho que esse caso ele vai ficar marcado não só pelo horror dele, mas também por essas informações o tempo todo inconsistentes lançadas na mídia. Uma investigação que foi feita em tempo real, com a mídia acompanhando em tempo real. Exato. Esse ponto que mais me choca. Eu nunca vi na minha vida, eu não estou falando aqui no YouTube de apresentação, não, eu nunca vi na minha vida uma investigação, uma perícia técnica ser colocada em reality show. E o cidadão lá, o dono do carro, ter sua prisão requisitada por conta de um cenário de imprensa. O Daniel, ele vai ter seu pedido de prisão temporária por conta do que a imprensa coloca de informação, não por prova. Ainda bem que a juíza falou, olha, não tem nada aqui, não vou prendê-lo. Isso seria uma injustiça imensa. E aí você tem ali, o cão farejador achou algum vestígio no carro do suspeito, e está lá mostrando o carro do Daniel, placa do carro, tudo. Agora está acharam algum vestígio ali no porta-malas. Nada é verdade, está fazendo tudo ali ao vivo. Aquilo ali foi bizarro. Sem isolar a área, porque vamos pensar, se de fato fosse a cena de um crime aquele carro, a câmera quase enfiada dentro do carro. Por que não por que não foi isolado? Por que não foi feito em sigilo, né? Não permitisse que os repórteres e câmeras participassem ativamente. E isso é um trabalho que a polícia deveria fazer, porque eu vi muita gente falando assim, os repórteres são sem noção e etc. Mas a polícia ela não tem que contar com a noção nem com o bom senso de ninguém, ela tem que contar com os protocolos de uma investigação, correto? Isolar a área que está sendo periciada, que seja feito em sigilo, com calma, sem ser um reality show, conforme você mesmo falou. Eu acho que ali já se perderam. Por quê? No momento em que você tem um carro, que vai ser periciado, você avisa todo mundo ali da delegacia que não está ali para fazer boletim de ocorrência, olha, aguarde do lado de fora do portão. Exato. Aguarde do lado de fora do portão. O carro entra, não sabe qual o motivo que o carro entrou, não sabe se aquele carro vai ser periciado ou não sabe o que vai acontecer. O carro entra e fica lá. Ninguém sabe se é de um funcionário, se é de algum policial, de alguém, ninguém sabe. Vão entrar na delegacia outros carros. Aquele exame de perícia foi feito no estacionamento da delegacia. Era muito simples o delegado falar, todo mundo que não está atrelado ao caso, para fora. Aguardem ali informações do lado de fora do portão, que é o normal, mas não foi feito isso. Não foi feito. Isolasse a área, né? Fechasse o portão, aqui vai acontecer uma perícia técnica, não pode ter a presença de mais ninguém, além dos peritos. Enfim, era um trabalho que deveria ter sido feito, né, pela polícia. E, infelizmente, nesse caso não foi, de repente, exatamente por causa dos holofotes, não sabemos exatamente, né? Mas que é uma lástima, de fato. E tem outro ponto, Giovana, que a gente tem que pensar. Todas as pessoas que estavam sendo ali ouvidas, averiguadas, tiveram a sua vida exposta e a sua vida em risco. Questões de justiçamento. Se você tem uma investigação mais comprometida, mais séria, mais credibilizada, o que você faz? Você fecha a entrada da delegacia, fecha ali o estacionamento, entra o carro da polícia com uma determinada pessoa a ser ouvida, são ouvidos, isso filme, vidros fechados, ninguém está vendo que tem alguém está dentro, entra, a pessoa é ouvida, depois sai com o carro, uma pessoa é colocada em um local mais seguro. Não aparece o rosto, não aparece nada, as pessoas ficam livres de risco. Até em segurança ao passar informações. Mas não, todo mundo via quem estava entrando e quem estava saindo. Exatamente. E até testemunhas, né? As próprias testemunhas ficam em risco ao ser expostas como testemunhas, né? Teve até uma briga envolvendo o Matheus na rua, né? Eu fiquei sabendo disso também. E assim, vira um caos ali no bairro. Isso é muito ruim. R$160 mil. Sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo?
Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados ou até melhores se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas.